Pois é, nem só de hantavírus vive a infectologista no dia de hoje. A gente também tem que falar sobre um sabão, um detergente sendo contaminado por uma bactéria e muita gente não entendendo isso e pior, num claro sofrimento psíquico porque começa a relacionar isso com questões políticas. Então o negócio tá esquisito. Vamos entender melhor se isso é possível, como isso é possível e qual é o problema disso acontecer? Vejam só, detergentes não são desinfetantes, muito menos esterilizantes. O objetivo do detergente é facilitar a remoção de material orgânico, este sim, alimento claro para bactérias. E ainda assim, ele só consegue fazer isso, no final das contas, reduzindo a carga bacteriana de algum objeto, quando associado à ação mecânica do esfregar. Então não adianta você botar só detergente em algum lugar que aquilo não vai fazer nada com relação às bactérias. É preciso que você faça ação mecânica de friccionar ali e essas duas coisas em conjunto são capazes de reduzir a carga bacteriana daquele objeto o suficiente, veja bem, não está acabando com tudo que é bactéria, mas o suficiente para aquilo não nos causar mal no dia a dia. E tem mais, o sabão, na verdade, ele é feito, a base de um detergente é exatamente uma base gordurosa. E aquelas bactérias que são capazes de digerir essas gorduras através de uma enzima chamada lipase, inclusive podem se alimentar deste material ali dentro da substância. Então, a fabricação de um detergente não é simplesmente você chegar lá e botar uma substância qualquer e não se preocupar com eventuais contaminações. Pelo contrário, bactérias que podem formar o que a gente chama de biofilme, que é uma estrutura mais resistente à ação química, podem nadar de braçada nessas substâncias. E é por isso que é preciso ter um controle de qualidade muito rígido. Contaminações podem vir da água utilizada, do maquinário que pode ter a formação desse biofilme, do invase que pode estar irregular ou já contaminado, enfim, tem um monte de opção para contaminar um detergente. E qual é o problema então de ter uma contaminação num detergente? Isso não significa que todo mundo vai adoecer, que as pessoas vão morrer, não é isso. Mas essa é uma substância que não é para ter isso. Essa é a primeira coisa, ela não é para oferecer qualquer risco. E isso é importante. Segundo, a gente não tem como dizer qual é a carga de bactérias que conseguiu se proliferar nessas substâncias até elas chegarem na ponta, lá no consumidor final. Então pode ser que num invase qualquer, numa embalagem qualquer, isso seja pequeno, mas pode ser que em outra isso seja grande o suficiente para poder causar mal a uma pessoa com imunidade comprometida. No caso da Pseudomonas, que é essa bactéria que está sendo implicada, ela é uma bactéria que potencialmente causa quadros graves em pacientes imunossuprimidos. Então ninguém deve correr esse risco, tá bem? Acho que é essa que é a ideia. Achou-se um problema, não foi o primeiro, já é a terceira vez que isso acontece e as pessoas têm direito de saber. No mais, gente, se você encontrar alguém que está relacionando isso uma questão de vigilância sanitária a um contexto político, sei que é difícil, mas estende a mão, porque claramente essa pessoa está num grande sofrimento psíquico. Não é possível você viver dessa maneira e dói muito ver que a saúde mental da nossa população está em frangalhos, em grande parte pela dificuldade em ter acesso a uma informação de qualidade, pela incapacidade de processar informações de qualidade e por, no final das contas, conseguir ser tão facilmente manipulada por quem não tem nenhum tipo de preocupação com ela. É isso, tá? Beijo pra vocês.